Olá, bem-vindos à nossa 12ª aula do nosso curso básico de inglês. Nessa nossa aula vamos aprender os verbos to go, to come, vamos ver um pouco do gerúndio em inglês e a preposição at. O verbo go significa ir em português, né? Eu coloquei aqui to go, que é a forma no infinitivo, né? Que é a forma ir. Where do you go? A frase aqui está na interrogativa, como nós já aprendemos. Por quê? Porque o verbo está vindo antes do pronome. Aqui pode causar um pouco de confusão, porque o verbo go está aqui, não é isso? Mas nós aprendemos que o verbo do se refere ao verbo principal. Então veja que nós temos where, do, que é fazer, não é isso? Aquele fazer de executar uma ação. Where do you go? Aonde você vai? Where do you go? Por que está dessa forma? Porque os verbos principais, eles não são, na interrogativa, colocados antes do pronome, né? O pronome é colocado antes do verbo principal, mas o verbo do vem antes do pronome para dar o tom de interrogação. Where do you go? Aonde você vai? I go to the mall. Veja que aqui ele já está respondendo a esta pergunta. Aonde você vai? I go to the mall. Eu vou ao shopping. Veja que nessa frase já não há o verbo do aqui, porque como está na afirmativa, o verbo é falado diretamente. I go, né? Conjugado diretamente. I go. I go to the mall. Eu vou ao shopping. Where does she go to? Onde ou aonde, né? Aqui no caso do português. O does é o mesmo do, mas por que está does aqui? Porque nós aprendemos que na terceira pessoa do singular, que é he, she e it, há uma variação com um ES do lado do do. D-O-E-S. Does. Where does she go to? Para onde ou aonde ela vai? Essa é uma frase que está no sentido mais formal. Aqui ela está mais informal. Where do you go? Aqui está mais formal. Where does she go to, né? Com esse to aqui no final. Mas é só um tom de formalidade. She goes to the school. Veja que aqui o go já está com a variação ES. Não é mais o do. E por que ele está com essa variação? Porque está se referindo à terceira pessoa do singular, que é he, she ou it, né? Aqui no caso she. Então goes vai para o he, o she ou it. O restante é tudo go apenas, né? Go. Aqui está sozinho porque o que está variando é o verbo do na interrogativa, como nós aprendemos. Então aqui significa she goes to the school. Ela vai para a escola. Então veja que nas interrogativas o verbo que vai variar é o verbo do, que é o verbo auxiliar do verbo principal. Mas nas afirmativas a variação vai para o verbo principal. Então lá na tabela, na apostila, vocês vão ver que os verbos eles vão ter uma variaçãozinha na terceira pessoa do singular. He, she e it. Mas o restante continua tudo igual. O verbo come, ele tem um sentido oposto do de go, né? Que é vir. Se go é ir, come é vir. When do you come? Quando você vem? When do you come? O verbo principal é come, vir. Mas o que vem antes do pronome é o verbo do, que é o que executa a ação de vir. When do you come? Quando você vem? Why do you not come? Por que você não vem? Veja que é a mesma coisa. O verbo do precede o pronome. Mas a partícula negativa, not, ela vem depois do pronome. Vocês até corrijam que lá na apostila a gente trocou. Ela está junto. Do not you come. Mas está errado. É why do you not come? O verbo principal de novo. Ele está aqui no final da frase, né? E o que está vindo antes do pronome para dar o tom da interrogativa é o verbo do, porque é quem executa a ação de vir, né? Vir é o verbo no infinitivo, mas quando a gente conjuga, ó, vem é uma ação de vir, não é isso? Do é um verbo de fazer ou executar uma ação, e essa ação é vir. Por isso que ele vem aqui na interrogativa antes do pronome, que é o verbo que auxilia a ação principal. Vamos agora aprender o gerúndio do inglês. O gerúndio é o presente contínuo em português, que é aquela forma, né, aquele tempo verbal
que indica uma ação em continuidade, uma ação que ainda está acontecendo, uma ação que ainda está acontecendo, né? Andando, partindo, jogando. Esse tempo verbal, ele tem essa ideia de continuidade. A ação ainda está ocorrendo, está dando continuidade. O gerúndio no inglês, ele é indicado pela terminação ing, assim como no português é indicado pela terminação ndo, não é isso? Andando, partindo, ndo no final. No inglês é o ing. Então essa terminação a gente vai acoplar ao verbo principal da frase. No caso, os verbos que nós acabamos de estudar, come, go, não é isso? To go, to come. No gerúndio eles ficariam desta maneira. No caso de come, nós eliminaríamos o e e colocaríamos a partícula ing, a terminação. Coming, que significa vindo. Coming é vindo. Está no gerúndio, ing. Quando tiver nessa terminação, você sabe que o verbo no inglês ele está dando essa ideia de continuidade. Ele está no gerúndio. O verbo go apenas acrescenta o ing, going, indo. Não é difícil. A gente vai só conectar esta terminação com o verbo. Então toda vez que tiver no final ing, você já sabe que a ação está em continuidade. He is not doing the homework. Ele não está fazendo o dever de casa. Então veja que o do, que era aquele fazer de executar, ele já está numa ideia de fazendo, executando, né? Ele está numa continuidade. Ele não está fazendo o dever de casa. He is not doing the homework. They are not coming home. Eles não estão vindo para casa. Eles não estão vindo para casa. Are you drinking? Você está bebendo? Aqui está na interrogativa, por isso o verbo vem antes, né? E percebam uma coisa, olha. Nessas duas frases, aqui em cima é porque o verbo é o verbo to do, fazer. Mas aqui nessas duas, nem na interrogativa e nem nessa negativa, nós estamos usando o verbo do como auxiliar. Por quê? Porque quando nós usamos o gerúndio, a ação em continuidade, né, ela não exige o verbo do como auxiliar. Nós não perguntaríamos do you drinking, não é isso? Porque do é fazer no presente. E aqui é presente contínuo, né? Então nós perguntamos are you drinking? Porque o presente contínuo indica um estado da coisa. Então nós usamos o verbo to be, que é ser ou estar. Are you drinking? Você está bebendo? Então veja que no uso do gerúndio não precisamos na parte interrogativa e negativa utilizar o do como verbo auxiliar. Utilizamos só a forma verbal interrogativa aqui e aqui a partícula negativa, not, né? They are not coming. Eles não estão vindo. Are you drinking? Só fiz trocar o verbo to be aqui para fazer a interrogativa. O verbo vem primeiro e o pronome em segundo. Are you drinking? Então é bem simples. O gerúndio ele dá só essa ideia de continuidade que a gente não precisa usar o do como auxiliar. Para finalizar a nossa aula, vamos ver a preposição at. A preposição at tem um sentido de em, né, indicando um lugar ou momento específico, né? Ela é diferente da preposição in. A preposição at, diferente do in, não vai indicar um local, né, interior a alguma coisa, mas vai dar um período ou um lugar específico. I'm going at the market. Eu estou indo, né? Nós acabamos de ver o gerúndio ing no final, go, in, going at the market. Estou indo no mercado. Por que tem no mercado? Embora ele dê essa ideia de interioridade, é na verdade porque no português, como a partícula é o em mais o, que dá igual no. Em mais o dá igual no mercado, né? Então ele está indo no mercado. I'm going to the market. Estou indo ao mercado. A mesmíssima coisa. Só que aqui ele dá uma ideia de que a pessoa vai entrar no mercado, né? Aqui ele não esclarece essa ideia. Ele vai ao mercado, mas ele não está esclarecendo se ele vai entrar no mercado ou não.
Aqui ele já dá uma ideia mais precisa, mas se nós pararmos bem para pensar, essas duas opções dizem praticamente a mesma coisa. Ele está dando mais uma referência de um local onde ele está indo, né? Aqui ele especifica um pouquinho mais, assim, detalha um pouquinho mais que ele vai entrar no mercado, né? Porque ele tem essa preposição no sentido de em, né? Mas aqui também ele pode perfeitamente ter esse mesmo intuito de entrar no mercado. Só que aqui não está tão claro. Mas a ação principal, que é ir ao mercado, né? Em direção, assim, ir lá para a localidade do mercado, ela está explícita nas duas frases. Então, o at ele pode ter uma significação, às vezes, semelhante com outras partículas, mas é muito importante que nós lembremos que o at significa um lugar, um momento específicos. At 11 o'clock we lunch. Às 11 em ponto nós almoçamos. Então, vemos aqui, ó, o at 11 o'clock ele está indicando um momento específico, 11 o'clock. Em português, né, nós dizemos às 11 horas. Por quê? Porque no português, a nossa convenção, nós não dizemos nas 11 horas, não é isso? Mas a partícula no inglês indica essa intenção, esse intuito, né, que na hora 11, né, nas 11 horas, eles almoçam. Mas nós, em português, traduzimos às 11 em ponto, nós almoçamos. Nós temos que ter sempre essa convenção em português para a gente não traduzir tudo ao pé da letra, porque há algumas diferenças, né, nos sentidos, mas é mais convencional. O importante é que a ideia da frase é exatamente a mesma. Às 11 em ponto, nós almoçamos. Veja que aqui o as é parecido com esse aqui, ó, que é o a craseado, não é isso? Que é um a mais um a. Aqui é um a mais um o. As, ao, mas aqui é o to e não é. Então pode confundir. Então veja que essa convenção ela não é uma correlação gramatical exata no português, né? Porque aqui no português nós convencionamos em falar dessa forma, às 11 horas. Para nós é mais correto. Mas eles colocam o at para indicar um momento específico, não é isso? Para indicar um lugar específico. At the market at 11 o'clock. Então veja que ele está especificando o momento, ele está dizendo às 11 em ponto. E aqui ele está indicando o lugar, ou mercado. Então o at tem essa função, né, de indicar um lugar ou um momento específico onde uma ação se dirige ou onde ela acontece. Nós ficamos por aqui nessa aula. Essa aula foi bem mais simples do que a outra, né? Até bem menor, mas é porque os assuntos de fato eles são bem tranquilos, eles são simples. A gente dá exemplos mais básicos, mas na apostila lá tem um grau muito maior de exemplificações. É bom que vocês leiam a apostila sempre, né? Vejam lá o flashcard, que tem uma riqueza muito grande de vocabulário, e a gente precisa sempre estar observando esse vocabulário, porque se a gente ficar focado só nos exemplos, né, nos exemplos a gente dá coisas mais pontuais, mas no vocabulário a gente vai poder organizar outras situações e enriquecer a nossa percepção do idioma. Verifique então a apostila, dê uma estudada pela apostila e a gente vai para a próxima atividade e até a próxima aula.